Bom dia, meus irmãos e irmãs. Estamos reunidos para propor novamente as nossas colocações sobre a liturgia eucarística, a liturgia da palavra. Então vamos iniciar este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus envie sobre nós o Divino Espírito Santo, iluminando nossos corações e nossa mente, para tirarmos proveito dessas nossas reflexões. Amém. Então, estamos no quinto bloco das nossas colocações. No quarto bloco, o anterior, nós falamos sobre que a missa, ela consta da liturgia da palavra, da liturgia eucarística, intrinsecamente unidos, formando um só ato de culto a Deus. Quando falamos culto, devemos saber que o culto, de modo geral, vem da palavra colere em latim, significa cultivar, cultuar, e a definição, poderíamos dizer, é a veneração pelo Ser Supremo, baseado no sentimento de submissão, baseado no sentimento da própria inferioridade, não é, em relação a este ser. É, portanto, uma atitude interior, humilde, para com o Criador, para com o Senhor. É o culto. Então, a Igreja Católica, ela tem o seu culto a Deus, envolve todos os outros gestos cultuais, mas o ponto culminante, o culto por excelência da Igreja Católica é a Santa Missa, que então consta dessas duas partes, liturgia eucarística e liturgia da palavra. Ainda sobre isso, o Papa Bento XVI, na sua exortação apostólica Sacramentum Caritatis, ele diz assim: antes de mais nada, é necessário refletir sobre a unidade intrínseca do rito da Santa Missa, evitando, notem, bem importante isso aqui, evitando tanto na catequese como na modalidade da celebração que se dê ensejo a uma visão justaposta, das duas partes do rito, liturgia da palavra, liturgia eucarística. É porque elas estão entre si tão estreitamente ligadas que constituem um único ato de culto. De fato, existe uma ligação intrínseca entre a palavra de Deus e a parte eucarística. Ao ouvirmos a palavra de Deus, nasce ou reforça-se a fé, quanto na parte eucarística, o Verbo feito carne dá-se a nós como alimento espiritual. Assim, a partir das duas mesas, a da palavra de Deus e a do corpo de Cristo, a Igreja recebe e oferece aos fiéis o pão da vida. Então, o Papa quer aqui que nós, nas catequeses, nas reflexões, nós evitemos qualquer visão assim justaposta dessas duas partes, Eucaristia e palavra, mas que nós vejamos como algo intrinsecamente unidos. Não pode se separar a celebração da palavra da celebração eucarística, porque constitui um único ato de culto a Deus. Nesse quinto bloco, vamos adiantar um pouquinho para vermos que o supremo ato de culto a Deus se realiza na missa porque Cristo está presente. Como dizemos, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. É dada toda a honra, toda a glória a Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na celebração da missa. Jesus, ressuscitado, ele subiu aos céus. Mas, como a igreja nos ensina, não foi para ficar longe de nós.
para ficar ainda mais próximo de nós. Estarei convosco todos os dias. Aquela resposta que damos em várias ocasiões na celebração, né? Ele está no meio de nós. É uma realidade muito profunda, é algo muito palpável, essa presença dele no nosso meio. Principalmente quando estamos reunidos para celebrar. Essa presença de Jesus no nosso meio, Jesus ressuscitado e já no céu, essa presença é uma presença única, é uma presença diferente, porque não é uma presença corporal, mas também não é só aquela presença espiritual distante, mas é algo muito vivo, né? É uma presença real. Quando o povo de Deus se reúne sob a presidência do sacerdote para celebrar a missa, ele está realmente presente, como diz a própria igreja. Ele está realmente presente na assembleia reunida, na pessoa do ministro, na palavra, de modo substancial e permanente na Eucaristia. A igreja gosta de destacar esses modos de presença de Jesus quando nos reunimos para a celebração. Esta presença dele na missa, ela é uma só, tanto na palavra quanto na Eucaristia. Pois nas leituras, ele nos fala, na Eucaristia oferece o seu sacrifício. O que é diferente? É um modo. Porque, claro, sabemos que somente na Eucaristia ele está substancialmente presente e de modo permanente presente. O que não se dá na palavra. A palavra ele está presente no meio de nós de uma maneira também muito íntima, muito real, mas ainda não é como a presença eucarística, porque ali Jesus está substancialmente presente e de modo permanente. Portanto, quem participa da liturgia da palavra deve tomar essa consciência. Imagina, nós estamos ali, estamos ouvindo a palavra, ele está no meio de nós. Ele fala conosco, fala ao nosso coração, se dirige a nós. É bem isso que se dá quando nós falamos nas aclamações, não é? Quando falamos nas aclamações, palavra do Senhor, palavra da salvação. É algo real, é palavra da salvação, é palavra do Senhor. A pessoa que leu, a pessoa que proclamou, apenas emprestou sua voz. Jesus, Deus, nos fala na celebração. Jesus, na celebração, se torna presente também conosco, como naquela citação de Santo Agostinho que fizemos no outro bloco, não é? Ele reza conosco, ele está ali presente para rezar conosco. Nós sabemos, meus irmãos, que a Eucaristia, a celebração da Santa Eucaristia, supremo ato de culto, do culto cristão, a Santa Missa, a Santa Eucaristia, ela é a ação de Cristo que inclui toda a igreja. Jesus quis que o seu mistério pascal, sua paixão, morte, ressurreição, que operou a nossa redenção de toda a humanidade, Jesus quis que esta celebração voltasse a estar presente. Não é apenas uma memória distante que fazemos. Não. Quando celebramos a Eucaristia, ele está ali. Aquele mistério pascal, aquele sacrifício supremo do Senhor, volta a estar presente. E ele inclui nessa celebração toda a igreja está presente. Tem até uma frase em latim, né, muito rica, que diz assim, a missa é Actio Christi et Ecclesiae, a ação de Cristo e da igreja. Aí está a razão da presença de Jesus na palavra também. Porque se a missa está sempre unida à palavra, a Eucaristia está sempre unida à palavra, é porque Jesus também está presente
nesta palavra. Se dirige a nós. Encerrando este bloco, agradecemos a Deus, agradecemos a atenção de vocês e pedimos a intercessão de nossa mãe nesse tempo de pandemia. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.